Olá, alunos do curso de farmácia, quinto período, da disciplina de farmacognosia. Vamos dar início à devolutiva qualificada da primeira verificação de aprendizagem. Questão 1. De acordo com a resolução da diretoria colegiada RDC número 26, de 13 de maio de 2014, que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e registro e notificação de produtos tradicionais fitoterápicos no Brasil, avalie as afirmativas a seguir. Primeiro, fitoterápico é um medicamento obtido com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja integridade farmacológica do vegetal é preservada, mas não a integridade química. Está errada, porque medicamento fitoterápico preserva-se a integridade farmacológica do vegetal, mas também a integridade química deverá ser preservada. E aqui falo o contrário, né, que a integridade química não é preservada, por isso que está errado. Assertiva 2. As plantas medicinais são espécies vegetais cultivadas para propósitos terapêuticos. Possuem substâncias, na maioria metabólitos primários, com ação farmacológica que são utilizadas para cura e controle de enfermidades crônicas. Essa assertiva também está errada. Por quê? Porque a definição de plantas medicinais, de acordo com a RDC número 26 de 2014, é que elas podem ser cultivadas ou não. E a maioria dos metabólitos das plantas medicinais são metabólitos secundários e não primários, como diz aqui, que são utilizadas para cura e controle de enfermidades. Por isso, também a assertiva 2 está errada. Terceira assertiva, droga vegetal é definida como planta medicinal, ou suas partes, que contenham as substâncias ou classes de substâncias responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta e estabilização, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Novamente, de acordo com a RDC número 26 de 2014, que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos, a droga vegetal está conceituada aqui de maneira correta. Portanto, é correto que se afirma apenas na assertiva 3. Questão 2. Os produtos naturais fazem parte da vida do homem desde seus primórdios como fonte de alimentos e de materiais para vestuário, habitação, utilidades domésticas, defesa e ataque, na produção de meios de transporte como utensílio para manifestações artísticas, culturais e religiosas, e como meio restaurador da saúde. Hoje representam uma das alternativas entre as diversas fontes de insumos necessários à existência da sociedade, tendo como principal vantagem o fato de serem uma fonte renovável e, em grande parte, controlável pelo ser humano. Com relação aos produtos naturais e ao desenvolvimento de fármacos, assinale V para a sentença verdadeira e F para a sentença falsa. Em seguida, assinale a alternativa correta. Primeiro, são considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas de origem natural, podendo ser de origem mineral, animal e vegetal, cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas e que sejam caracterizados pela constância de sua qualidade. Essa assertiva está errada. Por quê? Porque medicamentos fitoterápicos são aqueles obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais e não aqueles de origem mineral e animal também. Segundo, a obtenção de muitos fármacos de estrutura complexa tornou-se economicamente viável a partir da descoberta de substâncias que puderam ser utilizadas como precursores na sua síntese, como foi o caso da descoberta e síntese do paclitaxel, taxol,
utilizado devido à sua ação antineoplásica. Esta afirmação está correta. O Taxol, utilizado para o tratamento de tumores, ele foi um dos fármacos, né, de estrutura complexa que se tornou economicamente viável, né, o seu uso a partir da sua síntese e do seu desenvolvimento. A alternativa está, portanto, correta. Morfina, ácido acetilsalicílico e Taxol foram obtidos e identificados, respectivamente, a partir do ópio. Nome científico, Papaver somnífero, para o ópio. Das cascas do salgueiro Salix alba foram obtidos o ácido acetilsalicílico e das folhas do Taxus baccata foi obtido o Taxol. E, portanto, quando obtidos na forma de medicamentos, podem ser classificados como fitoterápicos. A questão também está correta. Tanto a morfina quanto o ácido acetilsalicílico e o Taxol são medicamentos fitoterápicos obtidos a partir de matérias-primas vegetais. Portanto, a questão está correta. Última, a investigação da produção de metabólitos por fungos e bactérias endofíticos. Endofíticos são micro-organismos que habitam e vivem de forma simbiótica no interior de plantas e de organismos marinhos, como algas e esponjas. Esses metabólitos têm revelado um potencial enorme para o fornecimento de novas substâncias bioativas. Ok, até aqui está correto. Muitas das quais com atividades farmacológicas importantes, como foi observado durante o desenvolvimento do captopril, fármaco antihipertensivo. Aqui está errada. Por quê? Porque o captopril ele foi obtido a partir do veneno de Botrops jararaca, que é uma cobra, e não a partir de fungos e bactérias endofílicas. Por isso, a questão está falsa. A alternativa, então, que deveria ser marcada, seria falsa, verdadeiro, verdadeiro e falso. Questão 3. No século XIX, a farmacognosia enveredou para o que veio a ser a fitoquímica e depois a química de produtos naturais, dedicada ao isolamento e à purificação dos princípios ativos das plantas medicinais. Deve-se muito aos admiráveis trabalhos das escolas de farmacêuticos alemães e franceses, Pierre Jean Robiquet, Joseph Baptiste Caventou, Pierre-Joseph Pelletier e Friedrich Serturner, da Alemanha, entre outros. Inúmeras foram suas contribuições na identificação de vários produtos naturais de importância terapêutica por si e como precursores de vários fármacos contemporâneos. Em 2015, 3 cientistas, a chinesa Tu Youyou, o americano William Campbell e o japonês Satoshi Omura, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina na área de produtos naturais. Eles foram pioneiros na descoberta de fármacos usados para o tratamento de doenças parasitárias. Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponde ao nome científico da bactéria da classe dos actinomicetos, com a qual os 2 últimos cientistas trabalharam, Satoshi Omura e William Campbell, e o nome do princípio ativo responsável pela atividade antiomíntica e inseticida atribuída ao constituinte químico, respectivamente. A alternativa correta seria a bactéria Streptomyces avermictilis e o princípio ativo isolado responsável pela atividade antiomíntica e inseticida é a avermectina. Questão 4. Vários compostos úteis na terapêutica são provenientes de diversas espécies de fungos. A descoberta e o isolamento da mevastatina foram um marco para o desenvolvimento das estatinas. A mevastatina foi isolada pela primeira vez do fungo Penicillium citrinum
em 1976, pelo grupo de pesquisadores liderado por Akira Endo. Alguns anos depois, a lovastatina foi isolada de Monaspus rubra e Aspergillus terreus e apresentou atividade superior à da mevastatina. A lovastatina foi aprovada pelo FDA em 1987 e a mevastatina foi abandonada em função de seus efeitos tóxicos. Estas estatinas são valiosas e utilizadas na terapêutica devido à sua atividade hipolipêmica. Então, tanto a mevastatina, que foi inicialmente estudada, e posteriormente a lovastatina, apresentam a capacidade de diminuir colesterol. Né? Em pessoas que apresentam, então, colesterol elevado, elas poderão ser utilizadas devido à sua atividade hipolipêmica. Questão 5. A resolução da diretoria colegiada RDC número 225 de 2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa dispõe sobre a aprovação do primeiro suplemento do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. De acordo com este formulário, a tintura de hipérico ou erva de São João, nome científico Hipericum perforatum, L, é utilizada por via oral para o tratamento de... Então, o hipérico ou erva de São João é utilizado, né, para o tratamento de fadiga mental temporária. Questão 6. De acordo com o primeiro suplemento de formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, as cápsulas de Uncaria tomentosa, popularmente conhecida por unha de gato, esperaí e jupindá, são utilizadas para auxiliar no tratamento sintomático de dores articulares e musculares agudas como anti-inflamatório. Neste sentido, assinale a alternativa que corresponde à parte da planta medicinal utilizada para essa finalidade. Novamente, era só vocês consultarem o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e ver qual seria ou quais são as partes utilizadas do jupindá, né, ou unha de gato, que tem atividade anti-inflamatória. Então, no caso, é o extrato seco do caule ou raiz da planta. Questão 7. O uso de plantas medicinais para manutenção ou recuperação da saúde é difundido em todo o mundo, sendo largamente realizado no Brasil. O uso de produtos obtidos de plantas medicinais, denominados fitoterápicos, é regulamentado nacionalmente pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com relação aos marcos regulatórios para o uso e registro de plantas medicinais e fitoterápicos, relacione a coluna da direita com a da esquerda e, posteriormente, assinale a alternativa correta. O primeiro, RDC número 26 de 2014. Essa resolução da diretoria colegiada é a legislação que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e registro e notificação de produtos tradicionais fitoterápicos no Brasil. A portaria número 886 de 2010, ela institui as farmácias vivas no âmbito do SUS. O decreto número 5.803, de 22 de junho de 2006, ele aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E a RDC número 225 de 2018 é a resolução que dispõe sobre a aprovação do primeiro suplemento do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Portanto, a alternativa correta seria 4, 3, 1 e 2. Questão 8. A investigação fitoquímica tem por objetivo verificar a presença de grupos de metabólitos secundários e caracterizar os constituintes químicos presentes em espécies vegetais. As plantas medicinais são uma fonte rica em metabólitos secundários, com distintas funções ecológicas e biológicas. Entre os principais constituintes químicos ativos descritos do chá preto, da camomila e do cravo da Índia, destacam-se, respectivamente,
Então, era só vocês verificarem lá na apostila de aulas práticas quais são os principais constituintes químicos ou princípios ativos do chá preto, da camomila e do cravo da Índia. Então, respectivamente, do chá preto é a cafeína, o camazuleno é o principal constituinte químico presente na camomila e o eugenol, principal constituinte químico presente no cravo da Índia. Seria a alternativa B aqui. Questão 9. A cárie dentária é uma patologia oral infecciosa com uma etiologia multifatorial que se baseia na interação de dois fatores essenciais, os constituintes da dieta e os micro-organismos da placa bacteriana. O agente etiológico mais relevante no desenvolvimento desta patologia é o Streptomyces multas. Então, essa bactéria Streptomyces está presente na nossa boca, juntamente com a presença de carboidratos, ele poderá levar ao desenvolvimento da cárie dentária quando as pessoas não realizam uma higienização adequada da cavidade bucal. Então, além dessas informações, a estudante Mônica, do curso de farmácia, ela tinha conhecimento também de que certas espécies vegetais apresentam atividade inibitória sobre a bactéria Streptococcus multas, que é a principal bactéria causadora da cárie. Com o intuito de diminuir a incidência da cárie dentária, ela passou a ingerir infusão de, então, o chá preto, ou Camellia sinensis, é comprovado cientificamente que ele apresenta uma atividade inibitória sobre a bactéria Streptococcus multas. Então, a resposta correta seria chá preto. Questão 10. A investigação fitoquímica, ela tem por objetivo verificar a presença de grupos de metabólitos secundários e caracterizar constituintes químicos presentes em espécies vegetais. Nesse contexto, o processo de caracterização química pode ter como objetivo a identificação de grupos de metabólitos de uma espécie vegetal, cuja constituição química é desconhecida, sendo considerada uma das áreas de interesse da atuação farmacêutica. Sendo assim, Giovanna, ao iniciar sua iniciação científica, precisou realizar as etapas de transformação preliminares com a espécie vegetal Quilmera variabilis, com a qual estava trabalhando. Em seguida, seu orientador a pediu para preparar um extrato das folhas da droga vegetal seca e pulverizada, utilizando como líquido extrator álcool etílico 80%. Para isso, Giovanna pesou 250 gramas da espécie vegetal e adicionou 700 ml do líquido extrator, o álcool etílico 80%, deixando este material sob agitação constante por um período de 12 horas em um recipiente fechado. Após esse período, o extrato foi filtrado e concentrado. Assinale a alternativa que se refere ao método extrativo utilizado por Giovanna. Então, a Giovanna, ao trabalhar em sua iniciação científica, todo o procedimento realizado foi a maceração dinâmica. Então, observem que ela fez um extrato etanólico, ela deixou a espécie vegetal em maceração por um período de 12 horas, porque ela estava trabalhando com folhas, né? Então, ela fez, né, todo esse procedimento aqui, em agitação constante, né? Então, a agitação aqui constante também é uma outra informação que é relacionada, né, a essa técnica de extração, que é a maceração dinâmica. Questão 11. O desenvolvimento tecnológico de produtos farmacêuticos oriundo de produtos naturais visa a obtenção de matérias-primas, ingredientes farmacêuticos ativos naturais, IFAM, adjuvantes, produtos intermediários ou terminados com o grau de qualidade requerido para a finalidade de uso. Com relação à definição de tais produtos,
Relacione a coluna da direita com a da esquerda e, posteriormente, assinale a alternativa correta. Então, primeiro, ingredientes farmacêuticos ativos naturais são substâncias isoladas ou produtos de origem natural de composição complexa com atividade terapêutica. Adjuvantes farmacêuticos são substâncias responsáveis pela viabilidade de obtenção, pelo estabelecimento e manutenção de características técnicas, pela viabilidade de administração e gerenciamento biofarmacêutico de uma forma farmacêutica, como, por exemplo, os antioxidantes e conservantes. Produtos intermediários de processo são os produtos resultantes de uma determinada ação de transformação durante o ciclo produtivo. E produtos finais são os produtos resultantes do fluxo de transformação de produto farmacêutico oriundo de produtos naturais como medicamento. Portanto, a alternativa correta seria 3, 4, 2 e 1. Questão 12. A partir da matéria-prima farmacêutica de origem natural, é possível obter uma vasta gama de produtos derivados como substâncias ativas isoladas, frações ativas, insumos e produtos intermediários para ciclos de processos químico-farmacêuticos ou produtos de emprego terapêutico, como os medicamentos. Sobre os produtos farmacêuticos líquidos, assinale as afirmativas abaixo e analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Assertiva 1. Elixires são preparações líquidas e límpidas, hidroalcoólicas, apresentando teor etanólico na faixa de 20 a 50%? Sim, está correto. Essa é a definição de produto farmacêutico líquido do tipo elixir. Alcoolatos são preparados de matéria-prima farmacêutica de origem natural, frescas, preparadas por maceração em temperatura ambiente com etanol, como, por exemplo, espinafre fresco extraído com álcool etílico. Também está correta a definição para alcoolatos. Assertiva 3. Xaropes são soluções aquosas que apresentam em sua composição concentração de glicose de no mínimo 25% ou outros açúcares, obtidos por dissolução de extratos líquidos concentrados ou secos em xaropes simples. A definição de xaropes está errada, porque xaropes nós sabemos que eles precisam apresentar em sua composição um mínimo de 40% de sacarose ou de outros açúcares. Portanto, as alternativas corretas seriam apenas as assertivas 1 e 2. Questão 13. De acordo com o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, associa as formas farmacêuticas apresentadas na coluna esquerda às suas definições destacadas na coluna direita. Primeiro, é caracterizada pelo revestimento em camadas múltiplas de composição heterogênea, constituídas principalmente por sacarose ou comprimidos peliculados, filme tablets, formado por agentes filmógenos poliméricos sintéticos. Então, essa definição se refere a comprimido revestido. Segundo, é uma forma farmacêutica de dose unitarizada, sendo constituída por um invólucro mais ou menos elástico, que pode ser de gelatina, amido, polímeros de origem microbiana, os polulanos e derivados de celulose. E por um complexo farmacêutico que contém os constituintes ativos e os adjuvantes. Essa definição se refere às cápsulas. E terceira, são obtidos pela aglomeração de matérias-primas sólidas particuladas e outros adjuvantes farmacêuticos mediante emprego de aglutinantes. E esta definição se refere aos granulatos. Questão 14. As matérias-primas vegetais armazenam determinada quantidade de água, mesmo após serem submetidas ao processo de secagem.
Este valor está relacionado com a correta preparação e garantia da perfeita conservação destas matérias-primas. Desta forma, é relevante o conhecimento da umidade em espécies vegetais após procedimento de secagem para, perspectiva 1, aumentar o valor farmacológico das matérias-primas vegetais. Está errada, porque o conhecimento da umidade de uma espécie vegetal não me permite aumentar o valor farmacológico desta espécie. 2. Serem evitadas contaminações com micro-organismos. Está correta. Nós sabemos que quanto maior a quantidade de água numa espécie vegetal, maior será a probabilidade de ocorrer contaminação e degradação. E, logo, a terceira também está correta. O conhecimento da umidade da espécie vegetal, após o procedimento de secagem, evita degradações por enzimas que podem levar à degradação de constituintes químicos. Portanto, está correto o que se afirma apenas em 2 e 3. Questão 15. A secagem pressupõe a eliminação da fase líquida até valores residuais, com uma eficiência que depende das características do líquido extrator tratado, geralmente água, do princípio da técnica e do tipo de evaporador. Assertiva 1. As principais técnicas de secagem baseiam-se na utilização de calor, associado ou não a sistemas de redução da pressão. Entre as técnicas mais conhecidas, tem-se a evaporação por aspersão, que é o spray drying, por formação de filme, com suas múltiplas derivações, e a evaporação sob vácuo. Está correto. Essas são as principais técnicas utilizadas para a eliminação de solventes. Assertiva 2. A liofilização consiste em uma técnica de secagem útil para a eliminação de água do material vegetal sem a utilização de calor. Está correto. A liofilização, junto com a utilização de spray dryer, são as duas principais técnicas utilizadas para eliminar o solvente água do material vegetal. Solventes orgânicos podemos eliminar facilmente do material vegetal, do extrato, através de evaporação sob vácuo. 3. A liofilização funciona segundo o princípio do aumento da superfície específica da solução, suspensão ou emulsão a secar, mediante sua aspersão, elevando assim a área de contato com o fluido de secagem. Assertiva 3 está errada. Essa definição do aumento da superfície da solução, suspensão ou emulsão é o que acontece quando utilizamos a técnica de spray dryer e não liofilização. Portanto, apenas 1 e 2 estão corretos. Questão 16. Em farmacognosia, a obtenção de drogas requer o emprego de métodos de extração. Sobre esses métodos, assinale a alternativa correta. 1. O processo de extração independe do grau de fracionamento de vegetais, porque se podem escolher solventes de polaridade crescente. Está errada. O processo de extração ele é dependente do fracionamento do vegetal e não independente, como está descrito aqui. 2. A extração por ultrassom utiliza gases como o dióxido de carbono em condições de pressão 740, 102 kPa e temperatura de 37 graus supercríticas na extração de ingrediente farmacêutico ativo de origem natural, matriz sólida ou líquida. A assertiva 2 está errada, porque essa definição se refere à extração por fluido supercrítico e não extração por ultrassom, como descrito aqui. 3. A turbolização consiste em proceder à extração concomitante com a redução do tamanho das partículas vegetais. Está correto. A turbolização realmente é um processo de extração que ocorre redução do tamanho da partícula vegetal. Então, a alternativa 3 apenas está correta. Questão 17.
A operação de extração tem por objetivo a retirada de um ou mais constituintes a partir de uma matéria-prima natural, sendo realizada principalmente com auxílio de solventes líquidos. Quando pouco seletiva, a extração resulta em produtos denominados extratos brutos, que muitas vezes constituem-se em produtos intermediários para obtenção de frações enriquecidas em um determinado constituinte ou em uma classe desses. Nesse sentido, assinale a alternativa que se refere aos fatores que influenciam na extração. Primeiro, solvente e temperatura, agitação e tempo de extração. Terceiro, granulometria da matéria-prima vegetal e pH. Então, todos estes fatores, eles influenciam na extração. Portanto, as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. Questão 18. João Pedro trabalha em uma indústria de fitoterápicos e recebeu a missão de extrair os constituintes químicos de uma droga vegetal de valor relevante, contendo substâncias farmacologicamente muito ativas, mas que estavam presentes em pequenas quantidades. No que se refere ao processo de extração do material vegetal, avalie as assertivas abaixo e assinale a resposta correta. Assertiva 1. Para realizar uma extração mais eficiente dos princípios ativos, João Pedro optou por realizar uma operação dinâmica, sem aquecimento, denominada percolação. Por quê? Neste processo, o solvente se movimenta contra a droga, ocorre exaustão completa do material vegetal, ou seja, haverá esgotamento do princípio ativo da planta, além de possibilitar a recuperação do líquido extrator. Então, tanto as asserções 1 quanto a 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Então, todas as informações contidas aqui no texto estão corretas. E ele realizou uma percolação, né? Porque é um processo em que deverá ser utilizado nos casos em que eu possuo substâncias farmacologicamente muito ativas e em pequenas quantidades. Questão 19. O processo de secagem para o desenvolvimento tecnológico de produtos farmacêuticos a partir de produtos naturais se refere à eliminação da fase líquida até valores residuais, com uma eficiência que depende das características do líquido extrator tratado, geralmente água, do princípio da técnica e do tipo de evaporador. A tendência atual é a obtenção de extratos secos, devido à facilidade de transporte, armazenamento, estabilidade química e menor probabilidade de contaminação microbiana. Para eliminar a água de um extrato vegetal e visando a obtenção de um extrato seco, os estudantes da disciplina de farmacognosia poderão utilizar adequadamente, como seriam as respostas, em que os equipamentos utilizados são o liofilizador e o spray drying, porque é para eliminar água. Eliminação de água através de rota evaporador é muito difícil de ocorrer. Rota evaporadora é mais utilizada para a eliminação de solventes orgânicos, portanto, está correto que se afirma apenas em 1 e 3 apenas. Questão 20. Uma das principais limitações observadas no desenvolvimento de produtos naturais de origem natural é a reduzida hidrossolubilidade e a biodisponibilidade das moléculas de interesse, inseridas ou não em uma matriz complexa. Sendo assim, assinale a alternativa que se refere a uma valiosa estratégia farmacotécnica utilizada para superar tal limitação, evidenciando o aumento da hidrossolubilidade de moléculas bioativas isoladas de origem natural pela formação de complexos de inclusão. Então, neste caso, são os complexos com ciclodestrinas que têm sido utilizados para o aumento da hidrossolubilidade das moléculas bioativas isoladas de origem natural. É isso, nós finalizamos aqui a devolutiva da primeira verificação de aprendizagem e eu agradeço a presença de todos vocês.